Olá a todos, esta sou eu em uma tentativa de um novo formato, finalmente começando o meu canal no YouTube. Então, eu pretendo fazer desse canal um bate-papo com vocês, junto com os meus seguidores, tá? Então, se você pretende procurar um conteúdo mais direto ao ponto, então, por favor, volte nas minhas outras redes, que lá você vai encontrar isso. Aqui no YouTube, o que você vai encontrar sou eu batendo um papo com vocês. Decidi fazer esse primeiro vídeo começando do início, né? Então vou me apresentar para vocês e contar um pouquinho da minha história. Um parênteses, a gente está no final da tarde, eu acho que são umas quase 5:30 da tarde. Eu amo essa luz de final de tarde, sabe? É meu momento preferido do dia. E sim, às vezes no meio do bate-papo eu vou fazer essas observações e assim vocês vão poder me conhecer melhor também. Então, o que começar a falar sobre mim? Meu nome é Daniele Cartacho. Eu tenho 34 anos hoje. Essa é a última vez em que vocês vão me ouvir falando sobre a minha idade, porque eu acho uma tremenda falta de várias coisas. Depois dos 30, você ainda ter que ficar falando sua idade. Isso é um absurdo, tá bom? Sou libriana, sou natural de São Luís do Maranhão. Eu amo música, eu amo cinema. Eu 100% trocaria tudo que eu faço hoje em dia para viver de cinema, para vocês terem uma ideia. Então, isso é algo muito importante para mim. Mas eu gosto de tudo que é relacionado às artes. Amo viajar e conhecer sempre o museu de algum lugar que eu estou viajando, sabe? Eu acho isso incrível. Então, eu tenho muito essa veia artística. Inclusive, alguns me perguntam se eu não fosse perita criminal, que outra profissão eu teria. Eu 100% seria escritora, tá? Inclusive, o meu primeiro vestibular da vida foi para letras e jornalismo. Infelizmente, não deu certo naquele tempo. Tive uma grande crise existencial por conta disso, mas eu sempre acredito no destino. Então, se não deu certo, é porque tinha algo melhor me esperando e aqui estou hoje em dia. Mas é claro também que eu ainda não desisti 100% do meu sonho de ser escritora. Então, vai vir aí em algum momento uma coisa forte. Outra curiosidade sobre mim, eu sou extremamente sensível, tá? Então, comigo realmente não cola essa história de que você se tornou mais fria porque você é perita criminal. Cara, não. Eu até queria, mas eu trago também esse meu lado sensível para minha profissão, tá? Eu acho que antes de ser uma policial, eu sou um ser humano. A diferença é que eu sinto, mas eu não internalizo, né? Eu não absorvo isso para mim. Mas é um trabalho. É um grande trabalho mental que minha terapeuta tá aí de parabéns, hein, por me ajudar nessa saga. Como alguns já sabem, eu sou formada em administração de empresas. Eu me formei em 2015 pela Universidade Estadual do Maranhão, na sede de São Luís. O período da faculdade, para mim, foi um período meio conturbado, porque a minha família estava passando por muitas mudanças naquela época e a gente teve uma mudança drástica, principalmente no nosso padrão de vida e, consequentemente, no nosso estilo de vida. E eu me vi tendo que amadurecer e me tornar uma adulta de forma muito rápida e muito brusca, de certa forma. Então, esse meu processo de faculdade, me tornar uma adulta, ter empregos, começar a trabalhar, ir para o mercado de trabalho, fazer cursos e tudo mais, ele foi muito acelerado por conta disso, porque eu realmente precisava cuidar da minha independência e começar também a ajudar a minha família. No oitavo período, mais ou menos, eu me inscrevi no estágio em uma das maiores empresas do Brasil, que é a cervejaria Ambev, e eu fui aprovada. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu trabalhei lá por um pouco mais de 4 anos. Eu comecei como estagiária, depois eu fui contratada, eu fui para o nível técnico, e depois eu fui promovida novamente para o nível de analista, e eu terminei a minha carreira lá dentro da Ambev como analista financeira. Até hoje eu sou apaixonada pela cultura da Ambev, eu acho uma empresa apaixonante de se trabalhar e foi um período de muito aprendizado na minha vida, sabe?
Então, tudo que eu conheço até hoje, que envolve a minha formação, a administração de empresas, eu devo a essa minha experiência na Ambev, principalmente. Enquanto eu estava na faculdade e trabalhava também, adquiria experiência na Ambev, eu nutria dentro de mim o sonho de um dia poder parar e focar em estudar para concursos públicos. Então, em 2017, foi exatamente isso que eu fiz. Primeiramente, eu me mudei, eu fui para o interior do Maranhão, eu morei por alguns anos em Açailândia, e foi lá que eu passei toda a minha vida de concurseira. Eu comecei a estudar mais ou menos em dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018, eu prestei o meu primeiro concurso. E mais ou menos em abril de 2018 eu tive a minha primeira aprovação. Então foram só alguns meses para eu começar a colher os resultados dos meus estudos. Lembrando que naquela época eu 100% só estudava, tá? Então, na minha cabeça, estudar era o meu novo trabalho. E eu tinha uma rotina extremamente CLT, só que estudante. Eu levantava às 7 horas da manhã, tomava meu café, às 8 horas da manhã eu já estava sentada, pronta para começar a estudar. Estudava pela manhã, parava por volta do meio-dia, tirava as 2 horas do almoço. Quando era 2 horas da tarde, eu sentava novamente para pegar o turno da tarde, e aí eu estendia os estudos até umas 6, 7 horas da noite, dependendo de como estava ali o desenvolvimento das atividades. Mas isso eu tinha como rotina de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, eu deixava para estudar ou só pela manhã ou só pela tarde. Então, naquela época, minha vida basicamente era estudar de domingo a domingo. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando melhor sobre essa rotina de estudos, tá bom? Essa minha rotina durou cerca de 2 anos. Em 2018 saiu o edital da Polícia Científica e em 2019 a gente fez a prova. A prova foi em março de 2019, se eu não me engano. E aí, depois da prova objetiva e discursiva, se deu início às diversas etapas do concurso público. Óbvio que vocês lembram, em 2020 nós passamos pela Covid-19, então a gente estava passando pelas etapas do nosso concurso e ainda convivendo com a incerteza dessa doença. Mas por volta de agosto de 2020, mais ou menos, nós fomos convocados a comparecer ao nosso curso de formação. E aí, mais uma vez na minha vida, eu larguei tudo para trás e fui de mala e cuia morar em Marituba, que é ali região metropolitana de Belém, porque o nosso curso de formação seria no IESP, que é uma instituição que fica em Marituba. E aí fui lá, com a cara e a coragem. Eu morei em Marituba por 3 meses, que foi o tempo de duração do nosso curso de formação. Em dezembro de 2020, exatamente no Natal, nós fomos nomeados pelo governador do estado. E em janeiro de 2021, nós entramos em exercício. E hoje eu atuo como perita criminal na Regional de Marabá, no estado do Pará, e também atuo como gerente regional dessa unidade e sou especializada em mortes violentas. Antes de me tornar gerente, eu passei 3 anos consecutivos atuando no local de crime contra a vida, que, na minha humilde opinião, é o melhor setor para se trabalhar quando se fala na perícia criminal. Sendo mais específica, no local de crime que você atua auxiliando o processo de investigação de mortes violentas, identificando e buscando vestígios de interesse criminalístico em qualquer local de infração penal. E, pessoalmente, o que mais me fascina nisso tudo é que nunca existe um local de crime igual ao outro. E para o bem e para o mal, a gente nunca sabe o que vai encontrar em um plantão. Então, se você bem percebeu por aí na minha jornada, e como ela começou e aonde eu estou, a gente pode tirar algumas lições disso. Primeiramente, eu não estou aqui da noite para o dia. Esse foi um processo que levou muitos anos da minha vidinha. Segundamente, por muitas vezes na minha vida, eu tive que dar 2 passos para trás para poder dar 10 passos para frente. E eu acredito muito nisso, sabe? Por muitas vezes na nossa vida, a gente precisa tomar decisões em que um outro, olhando de fora,
pode até achar que a gente está retrocedendo, mas na verdade a gente está apenas agindo com inteligência e estratégia. E querendo ou não, faz parte do nosso processo de amadurecimento se livrar desse olhar do outro também, sabe? Terceiramente, se eu me tornei perita criminal, você também tem toda a capacidade para se tornar um perito criminal. Porque, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria alguma profissão envolvendo a segurança pública. E antes de eu entrar no curso de formação, eu sequer já tinha visto um cadáver na minha frente. Então, por esse vídeo, eu acho que é só. Estou muito feliz de ter tirado do papel essa nova jornada, finalmente, depois de muitos pedidos também nas minhas redes sociais. Aqui estou agora também no YouTube e com vídeos mais longos para a gente poder conversar e vocês me conhecerem melhor.